Um plano para você viver de imóveis daqui pelo menos uns 10 ou 15 anos. Vamos lá. Uma coisa que as pessoas sempre acabam chegando no imóvel, nos imóveis de leilão mais especificamente, é ter uma aposentadoria, ter alguma certa segurança para sua vida, para sua família, enfim. E aí a gente tem que dar um passo para trás. Vamos começar primeiro do porquê escolher imóveis. Cara, além do fato de imóveis serem um certo ativo muito antigo, já testado no tempo, ele traz um potencial muito forte de proteção, tá? Então, é extremamente comum você ver contratos de locação, por exemplo, serem reajustados a índices de inflação. É extremamente comum você ver valorização imobiliária em certas regiões que superam os 10% ao ano. Óbvio que esses pontos fora da média, por exemplo, em valorização, são para algumas regiões, mas a média a gente pode considerar que 6% ao ano é uma valorização considerável. Isso eu estou falando acima da inflação. Então, a gente pode considerar que preço de imóvel é corrigido pela inflação, de uma forma meio que por osmose. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante do porquê imóvel é porque ele impede você de fazer cagada. Cara, eu falo muito isso porque eu realmente acredito nisso. Eu conheço um monte de pessoas que não têm a condição mínima de guardar dinheiro. Seja porque a pessoa é gastadeira, seja porque a pessoa quer ajudar todo mundo, seja porque a pessoa tem parente folgado. Cara, não importa, mas sempre tem o caso do cara começar a guardar dinheiro e problemas acontecer, ele ter que emprestar, ele ter que fazer. Quando você tem imóvel, você parece ser uma coisa que te estagna no sentido de, cara, se eu preciso de um dinheiro, eu vou lá e pego e uso. E se eu não tenho esse dinheiro, eu deixei esse dinheiro em imóvel, isso vai ser um problema. Mas na verdade, isso acaba sendo uma solução pelo fato de que você vai arrumar um outro jeito para resolver esse problema e não depreciar ou diminuir o seu patrimônio. Porque a lógica é geralmente assim: as pessoas se envolvem em algum tipo de problema, elas se endividam e aí elas usam patrimônio para quitar dívida. E aí no final ela fica sem o patrimônio. Só que de alguma forma, mesmo ela quitando a dívida ou parte da dívida, ela arruma uma outra dívida. Ela fica sem dinheiro, sem patrimônio e com dívida. Os imóveis impedem isso. E um terceiro fator que eu considero que o imóvel é muito favorável a quem quer viver, ter uma aposentadoria, uma segurança disso, é o fato de que imóveis eles trazem consigo uma tranquilidade de investimento. A maior parte das pessoas não vivem de investimento. A maior parte das pessoas gastam entre 8 a 12 horas diárias resolvendo problemas do seu trabalho. Considerando que você durma 8 horas e que você gastou somente 12 horas entre ida, trabalhar, horário de almoço, trabalhar e voltar para casa, 12 horas, e você dorme 8, sobra 4 horas no seu dia para você resolver qualquer outro problema, para você fazer qualquer outro hobby, para você fazer uma atividade física, para você ler um livro, para você passar um tempo com a sua família, para você, sei lá, assistir um Netflix, para você passar o mínimo de tempo possível além de trabalhar e dormir. O que acontece num cenário em que você fica preso a um tipo de investimento que exige que você tenha ali uma demanda alta de atenção? Ficar acompanhando noticiário, ficar acompanhando aprovações de lei, ficar acompanhando balanços de empresa, cara, tudo isso toma tempo. Tudo isso é uma coisa que onera emocionalmente e temporalmente você. Então acaba sendo algo que é muito difícil para a maior parte das pessoas fazer. Então, imóveis você não tem essa demanda. Então, por isso, os imóveis. Agora que você sabe o porquê dos imóveis, como que você pode de fato viver de imóvel? Tem uma máxima que o lucro dos imóveis você não faz vendendo ele, ou você não faz alugando ele. O grande lucro dos imóveis está na compra. Então, você precisa comprar muito barato. Por que é importante eu falar isso?
Porque hoje, para você, eu estou falando sobre o meu principal tema, que é a principal coisa que eu faço, é comprar imóveis de leilão. Mas você precisa entender que não é a única forma de comprar imóveis baratos. E pode ser que você encontre uma dessas formas. Você tem que encarar o leilão de imóveis como mais uma forma de comprar imóveis de leilão. Então, às vezes, você conhece alguém que está precisando vender rápido para fazer uma grana, você pode comprar dela. Você pode comprar pessoas que estão devendo, não está aguentando pagar. Você pode fazer negócio em casas mais antigas para depois se reformar. Você pode fazer uma série de coisas. O porquê que eu acredito que uma dessas coisas tem que ser o leilão? Porque o leilão é a forma mais consistente que você consegue fazer a compra de imóvel de leilão. Então pensa que você tenha um fluxo de caixa ou uma demanda que obrigue você ou te dê a oportunidade de você comprar imóveis todos os meses. Não é todo dia que aparece uma oportunidade de alguém precisando se livrar de um imóvel. Não é todo dia que alguma família perdeu lá um senhor e deixou um imóvel e eles querem vender. Não é todo dia que isso acontece. Então, você precisa achar um mecanismo que sempre tenha oportunidades para você. Isso é leilão. Fechado? Beleza, dito isso, como que eu vou viver de leilão, Edwards? Como é que eu vou comprar imóveis e viver com isso? O jeito mais fácil, ou o jeito inicial, e o início pode variar de uma pessoa a outra, é você comprando um imóvel financiado. Quando você compra no leilão financiado ou até mesmo parcelado, aí depende do valor inicial que você tem, você consegue já colocar esse imóvel para alugar. E isso é importante, você precisa colocar o imóvel para alugar, porque a lógica de você viver de imóveis é que você crie um fluxo de caixa positivo. A lógica é que você use alguma coisa para criar receita. Não adianta você querer viver de imóvel, sendo que o seu primeiro imóvel é um imóvel para moradia. Veja, algumas situações você conseguiu uma oportunidade muito boa em que você deve pagar uma parcela muito barata e que os juros é muito baixo, e aí tá tudo bem você morar nesse imóvel, porque muitas vezes pode ser mais barato do que você pagaria de locação. Mas, na maioria dos casos, não é assim que acontece. E se esse for o seu caso, você não pode pagar uma parcela alta para morar no imóvel. O seu primeiro imóvel, se você não tem imóvel, o seu primeiro imóvel precisa ser para locação. A menos que seja uma oportunidade assim de ouro e que você vai pagar uma parcela ridícula, muito mais barato que aluguel. Mas por que geralmente isso não acontece? Porque você não pode usar isso. Porque depois que você usou o financiamento, provavelmente, isso não é realidade para todo mundo, mas muitas pessoas vão ter problemas de conseguir um outro financiamento tão logo. E aí sabe o que acontece? Você está travado. Você pegou um negócio, um dinheiro que você não tinha, beleza, aí você fez um financiamento, até aí tá ok. Você pegou um imóvel muito mais barato, putz, legal, e aí você não fez nada com isso, você sentou em cima. Não adianta, não resolve o problema. Então, seu primeiro imóvel de leilão, a compra dele tem que ser feito para alugar, talvez vender. Mas se você quer viver de imóveis e você não quer gastar tanto tempo com isso, cara, experimente deixar alocado. O inquilino vai pagar a parcela daquele seu imóvel. E aí você pode usar um método tradicional de ir amortizando essa dívida. Essa dívida vai ser bem menor, vai ser um imóvel de 100, vamos considerar um apartamentinho de 100 mil reais, você tem uma dívida de 100 mil reais, você vai amortizando ela. Cara, um financiamento tradicional, a média é de uma quitação em 7 a 10 anos. Pensando que a dívida é a metade, você conseguiria amortizar pelo menos na metade. Vamos dizer que ali você, com o fluxo de caixa positivo que deu e com um dinheirinho a mais, você foi lá e conseguiu quitar esse imóvel em 3 anos. Agora, você pode fazer isso de novo. Mas agora você tem um aluguel que recebe dinheiro líquido, ou seja, a locação dele vem direto para você. E aí você pode comprar outro, e outro, e outro. Esse é o jeito mais tradicional, talvez é o jeito mais linear de você fazer isso. Fazendo algo assim, supondo uma quitação a cada 3 anos, cara, provavelmente num período ali de 10 a 15 anos, você deve ter pelo menos 5 imóveis. Porque as coisas não são lineares. Lembra que cada imóvel te dá uma locação.
quando eles ficam quitados, essa alocação vem líquida. Então, você passa a ter muito mais fluxo de caixa. E perceba, eu não estou fazendo aqui nada para você mudar extraordinariamente a sua vida. A partir de agora você tem que sair do seu trabalho ou nada do tipo. É você manter isso. Se eu estou falando de um imóvel de 100 mil reais, a locação dele vai dar algo, um imóvel que você comprou por 100 mil reais no leilão, a locação dele vai ser algo em torno de R$ 1.000. Eu estou falando que se você tem 5 imóveis desses, você recebe 5 mil reais. Eu estou dizendo que se você tem 10 imóveis, 10 mil reais. Perceba, não necessariamente é ficar extraordinariamente rico. É você ter uma vida ok. É você ter um fluxo de caixa, um dinheiro a mais todos os meses. Beleza? Um outro jeito que você pode fazer, que é o jeito que a gente faz, é um pouco mais eficiente. Gera um pouco mais de confusão, mas de longe é o mais eficiente para você acumular isso. Ao invés da gente simplesmente pagar o financiamento e esperar quitar, uma coisa que a gente faz é fazer um tipo de recompra com o consórcio. Edward, porque o consórcio? Porque você trabalha com consórcio também? Cara, não. É porque é mais fácil. Se existisse isso, como existe nos Estados Unidos, de você fazer o refinanciamento, a gente faria isso. Qual que é a ideia? Você comprou um imóvel por 100, que vale 200. E se a gente conseguisse refinanciar essa dívida para 200 mil, pelo valor que vale esse imóvel, e eu recebesse a diferença? Isso é possível com o consórcio. Então você faz isso, e a partir de então, aquele imóvel passa a ter uma dívida de 200 mil. E aí você coloca o inquilino para pagar. Mas agora, você tem o dinheiro e você vai e compra outro, e compra outro, e compra outro. Para você fazer essa operação, para que ela seja sustentável, você precisa ter algo próximo a 100 mil reais. Pensando numa estrutura de um apartamento que você compra por 100 e ele vale 200. Por que 100 mil? Você tendo mais ou menos ali entre 20 a 30 mil reais para você comprar no leilão e 70 a 80 mil reais para você contemplar a carta de consórcio. Esse tipo de contemplação é por lance, então você consegue contemplar o mais breve possível. Ninguém poderia te prometer no mês seguinte, mas é basicamente isso. Você vai contemplar muito rápido. Feito isso, então você comprou o imóvel de leilão por seus 20 mil, entre entrada e documentação, recomprou com consórcio por 80 mil. Você gastou 100 mil nessa operação. Só que agora, o consórcio te pagou, quitou o financiamento, que era os 100 mil da dívida, e te devolveu 100 mil reais. Com esses 100 mil reais, você pode fazer essa operação de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo. Você entendeu onde eu quero chegar? Virtualmente é mais rápido de você fazer isso. Essa é uma forma que você tem de acumular patrimônio. Edward, mas isso é arriscado? Tem problema sim. Tem o risco, e o maior risco dessa estratégia é o imóvel ficar vago. É por isso que a solução mais óbvia é você buscar sempre imóveis que tenham mais demanda por eles. É por esse motivo que eu não gosto muito de imóveis comerciais, eu não gosto muito de imóveis do estilo Airbnb, eu não gosto de imóveis de temporada, porque as coisas podem estar como amanhã pode não estar mais. Agora, um imóvel residencial, ele é mais... A rentabilidade dele tende a ser um pouco menor, mas ele é mais estável. E lembra, eu só preciso pagar a parcela. Então eu busco apartamentos em que é a população classe média baixa que vai alugar o meu imóvel. Porque eles são a maioria da população. É o cara que vai pagar R$ 1.000 de aluguel. Tem muita gente querendo isso. Esses imóveis geralmente vão ficar em regiões metropolitanas ou cidades de interior relativamente próximos a isso. Tem que ter pelo menos ali uns 150 mil habitantes na cidade. Com isso você consegue você consegue ter ali o seu imóvel praticamente sempre locado. A nossa taxa de vacância gira em torno de 2 meses, que é o período em que a pessoa fica, uma pessoa sai e passa 2 meses até a gente colocar outra pessoa dentro. A média de período que o nosso inquilino fica nos nossos imóveis são de 2 anos, na média. Alguns casos eu tenho bem mais que isso. Então qual que é a vantagem? Eu ainda pego um reajuste de locação nesse período. Então é muito bom.
eu tenho uma baixíssima quantidade de imóveis vazios. Isso ajuda. Então você fazer isso também ajuda. Fuja de grandes mansões, fuja de grandes empreendimentos, a menos que sejam grandes oportunidades que você vai dar um tiro, mas é comprar e vender. Imóveis de alto padrão geralmente não são bons para locação. Esse é o plano que a gente utiliza para fazer uma aposentadoria. Eros, esse plano deu certo? Estamos construindo ainda. Já faz 5 anos que fazemos isso. O período do consórcio ele é mais curto do que do financiamento. Então, geralmente, a maioria dos nossos consórcios serão quitados em 15 anos, a contar de 5 anos atrás, né? Então, obviamente que os que estamos fazendo agora vão ser só daqui a 15 anos. Mas a lógica é que, como já faz 5 anos que começamos, daqui 10 anos, boa parte dos imóveis começam a ficar quitados. E aí a gente passa a receber locação líquida. O que é isso? Não pagamos mais parcela sobre esses imóveis. Então tudo que a gente recebe de aluguel, vamos dizer assim, é lucro no bolso. A partir deste momento, a gente já pode viver não dependendo mais do nosso trabalho. Essa é a lógica. Viver, talvez trabalhando, mas trabalhando bem menos. Trabalhando, vivendo da forma que faça mais sentido para você. Tendo, de fato, uma aposentadoria que faz sentido. Porque eu tenho 32 anos, cara, muito provavelmente, se você tem a mesma idade que eu, muito provavelmente você não vai se aposentar. Pelo INSS, provavelmente não. Como eu sou autônomo, empresário, com certeza eu não contribuo muito para o INSS. Então, é óbvio que a minha aposentadoria não vai vir de lá. É assim que eu estou fazendo meu plano. É assim que eu sugiro com que as pessoas façam o plano delas de aposentadoria também. Cara, qualquer idiota consegue ficar minimamente rico com imóveis. É uma coisa que seus pais já falaram, seus avós com certeza falaram. Só você fazer. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!